Nós vivemos uma sociedade capitalista, dividida claramente em diferentes classes e algumas delas antagônicas. E eu aprendi a fazer a leitura das classes sociais no capitalismo com um velho alemão chamado Karl Marx, que analisou a sociedade capitalista, talvez tenha sido o pensador que mais estudou o capitalismo, tanto do ponto de vista econômico, como do ponto de vista social. E antes que alguém tenha cócegas por conta de quem eu citei, quero comentar a vocês que, como estudante de economia, depois eu fui saber que um dos economistas que mais estudava o Marx no Brasil foi o Delfim Neto. E ele tem a melhor biblioteca do pensamento do Marx, em vários idiomas, inclusive porque é um senhor ilustrado, letrado, da qual eu sempre devotei respeito, que era um sábio, independente das divergências ideológicas, claro. Então o velho Marx dizia que numa sociedade capitalista, todas as classes, seja a burguesia, pequena burguesia, classe trabalhadora, campesinato, que é uma classe em si, e os trabalhadores em geral, todos eles têm uma fração lumpen. O que é o lumpen? É aquele oportunista que quer viver da vida dos outros, quer explorar o trabalho dos outros. Seria um oportunista, inclusive a palavra adquiriu um conceito sociológico clássico, porque do alemão, como o meu mestre aí da história sabe, a tradução literal seria trapo, que é aquele pano que a gente bota na entrada da casa para limpar os pés. Ou seja, não tem coisa mais suja do que aquilo. Então, esses trapos, esses lumpens, existem em toda a sociedade, em todas as classes. Você vai encontrar entre burgueses, né? Vai encontrar que são, por exemplo, os narcotraficantes, são bilionários e são lumpens. Você vai encontrar na classe média, nos profissionais liberais, vai encontrar entre advogados, né? Entre jornalistas, entre deputados, né? Vai encontrar entre trabalhadores, que aliás até pode ser mais numeroso, porque são os que estão lá no final da fila, e vai encontrar entre camponeses. Então, os nossos acampamentos, nós mesmos sempre fazemos avaliação. Há muitos lumpens nos nossos acampamentos, porque eles estão lá na ralé da sociedade. Então, quando eles tomam conhecimento de uma ocupação, eles se somam, porque vem alguma possibilidade de tirar algum proveito. E depois, lá no acampamento, só nos causa problema. Lá. Como é que se combate isso? Não? Você combate com organização, com sentido coletivo. Então, nós aprendemos também como MST, e eu, Salles, tu que é jovem, tem muito a percorrer ainda também. Na minha juventude, eu tive o privilégio de conhecer muitos líderes dos movimentos anteriores, das ligas camponesas, das ULTABs, do PTB. Fiz amizade com o velho Brisa, conheci o Francisco Julião, conheci o Lindolfo Silva, e eles nos ajudaram muito, porque nós fazíamos só duas perguntas para eles. Por que vocês foram massacrados pela ditadura empresarial militar? Qual é os erros que vocês cometeram e qual é os acertos? E nós passávamos horas conversando. Só essas duas perguntas. Qual é os erros, qual é os acertos? E entre os acertos, eles nos ensinaram muita coisa, que então nós fomos incorporando no MST como princípios organizativos, que ajudam a combater os desvios. Não? Entre os princípios organizativos, tudo tem que ser coletivo. Tem que ser tudo em forma de comissão, porque é o coletivo que protege o oportunismo de falsos líderes. Não adotem essa terminologia de presidente, tesoureiro, secretário. Nós até gostávamos de ter presidente. Os presidentes de movimento camponês nesse país são mortos prematuramente. Então evitem isso. Entre 1975 e 1986, em 11 anos, foram assassinados no Brasil 1.660 lideranças de camponeses. E alguns até advogados, alguns jornalistas e até deputado, como o nosso querido deputado lá do Pará, Batista, foi assassinado, porque defendia os camponeses. Então, os princípios organizativos, isso é universal. Vale para o movimento de trabalhadores, vale para o movimento do Kim, espero que ele esteja anotando. Qualquer movimento social, popular, tem que adotar esses princípios. Coletivo, sempre em comissão. Segunda coisa, divisão de tarefas. Aqui não tem privilégio, todo mundo, se tiver que lavar prato, vai lavar prato, todo mundo que tiver que ir para a roça, vai para a roça. Terceiro, tem que ter disciplina. Disciplina, o que é? A maioria decidiu, vão obedecer o que é a maioria, porque se um movimento não tem disciplina, ele não tem futuro. Quarto aprendizado, tem que estudar. O fato de ser camponês, no nosso caso, não lhe dá direito a ser ignorante. Ignorante aqui na expressão do conceito.
do grego. I é negação. Gnós é conhecimento. A pessoa não conhece. Isso não é ser burro ou não ter oportunidade. Mas muitas pessoas não conhecem determinados assuntos. Eu me sinto eternamente ignorante em muitos assuntos. Então, como é que tu enfrenta a ignorância? Com estudo. Então, nós, desde o início no movimento, defendemos. Para ser militante do MST, tem que estudar. Ah, eu só tenho a 4ª série, então vai terminar até a 8ª. Ah, eu tenho a 8ª, vai terminar o ensino médio. Não, terminou o ensino médio. Nós tivemos uma conquista fantástica, Salles. No tempo do teu governo tucano, do presidente Fernando Henrique Cardoso, que foi o Pronera. Talvez até pela influência da dona Ruth, que eu gostava muito. Porque, ao contrário do que vocês imaginam, a sábia da família era a dona Ruth. Me desculpa, meu Fernando Henrique. E por influência da dona Ruth, nós criamos o Pronera, que é o Programa Nacional de Educação da Reforma Agrária. Qual era o sentido do Pronera? Criar mecanismo do Estado brasileiro para criar oportunidade às pessoas estudarem no ensino superior e também ser alfabetizado. Trouxe aqui a prova do crime. É assim que vocês usam, né? O Ney, os companheiros que estão aí, ó, tudo advogado, filho de assentado. Você pode acreditar? Se não tivesse o Pronera, estava no cabo da enxada. Ou tinham virado um lumpen, né? Que sabe. Aproveito para agradecer o grupo Prerrogativo. Pode bater pau? Posso? E assim como ele, Salles, nós já temos no movimento 250 advogados. E todos passaram na ordem. O que revela a dedicação deles. O que me deu eu mais, de novo faço referência a São Paulo, onde eu estou morando, foi que numa das formações desses cursos, lá na Universidade Federal de Goiás, que é um curso de excelência, o Estadão fez um editorial. Se tiver algum jornalista do Estadão, pode reclamar com o teu patrão. Eu acho que até já vendeu. Mas o editorial do Estadão era assim, só faltava essa, era o título. Mas eu achei que fosse o Corinthians derrotando o Palmeiras. Fui ler o editorial. Sem terra se formando advogado. Amanhã depois eles vão ser juízes, vão ser promotores, vão ser delegados. Olha a ilação que a elite da oligarquia paulistana fez de um direito sagrado de todo mundo entrar na universidade. E uma das leis que nós nos orgulhamos, porque é civilizatório, é que acho que 90% dos acampamentos adotam o critério não pode entrar bebida alcoólica. Não é porque a turma é crente, que até podia ser bom. Mas é porque a bebida alcoólica num espaço pequeno, num acampamento, onde as condições de vida são precaríssimas, está na cara que um bêbado só vai fazer bobagem, né? Então qual é a forma da comunidade se proteger desse desvio? É proibir a bebida alcoólica no acampamento. E é isso que nós compramos. Aí vai alguém lá, eu fui expulso porque levei uma garrafa de cachaça. Sim, essa é a regra do acampamento. Não é ninguém que te expulsou, você mesmo participou e sabia das condicionantes que havia. Esse é o meu testemunho. Obrigado.